Olá, boa noite. Está no ar o Arquivo 29, o programa aqui da Causa Operária TV, que tem como objetivo contar um pouco das campanhas do Partido da Causa Operária ao longo dos seus 40 anos de existência, né? Também contar um pouco das nossas lutas, todo um processo de legalização do partido, as campanhas contra o golpe de Estado, as lutas que nós tivemos no movimento sindical, movimento estudantil, as campanhas políticas mais amplas, enfim. O Arquivo 29 tem esse caráter de trazer um pouco aqui para os telespectadores da Causa Operária TV as campanhas que nós, do PCO, tivemos, né, ao longo de toda a sua história. E a de hoje não poderia deixar de ser diferente. Nós vamos falar aqui um pouco sobre a campanha contra a prisão de Lula. Na verdade, sobre aqueles 3, 4 dias fatídicos aí em São Bernardo do Campo, em abril de 2018. Destacaria que esse episódio, né, a prisão do ex-presidente Lula, foi um episódio marcante para mim pessoalmente, mas também para toda a militância do próprio PCO, e também ele resumiu uma série de política, né? Foi um aprendizado político fulminante a respeito da questão do golpe de Estado e a respeito da política revolucionária diante do próprio golpe, dos fascistas e da direita golpista. Bom, para relembrar um pouco os companheiros aqui, né, eu lembro muito bem, o dia de 5 de abril, se eu não estiver enganado, era uma quinta-feira, foi proferida uma decisão pelo então, né, juiz do TRF4, o juiz Sérgio Moro, expedindo aí a prisão de Luiz Inácio Lula da Silva, na verdade concedendo, né, abrindo um prazo de, salvo engano, 24 horas para que ele se entregasse à sede da Polícia Federal em Curitiba. Isso no dia 5, quinta-feira, 5 de abril de 2018. Após, lógico, né, após um processo, os trâmites processuais, que se iniciou, na verdade, ainda em 2010, através de uma reportagem da Rede Globo, a respeito do triplex do ex-presidente. Quer dizer, existe o processo se desenvolveu àquela altura. Em 2018, né, o presidente já havia perdido, o ex-presidente da República, Lula, já havia perdido o processo em primeira instância e, em segunda instância, também, naquela semana, havia sofrido uma derrota. Naquela semana de 5 de abril de 2018, havia sofrido uma derrota. E, finalmente, ele apela para o próprio Supremo Tribunal Federal, né? O glorioso STF também, ele apela com habeas corpus para poder impedir a sua prisão, mas o STF rejeita esse habeas corpus e Sérgio Moro fica livre aí para mandar prender o ex-presidente Lula. Aí, a partir daí, o resto é história que a gente se propõe a contar um pouco aqui. Interessante, né? Lula se caminha aí, vai para a sede dos sindicatos metalúrgicos, né? Quer dizer, a sede de um sindicato onde ele se formou, né? Onde ele começou a sua carreira política, lá em São Bernardo do Campo. E a sua ida para o sindicato acabou movendo atrás de si uma série de militantes, organizados ou não, para o sindicato, numa espécie de fazer aquela mobilização permanente contra a prisão do ex-presidente Lula. Começava ali toda uma manifestação, mobilização contra a prisão do ex-presidente Lula e uma política das bases do próprio Partido dos Trabalhadores, uma política das massas também, no sentido de que Lula não deveria se entregar, já que Sérgio Moro também ordenou a prisão e ordenou que Lula se entregasse à Polícia Federal, já com a conta feita de que realizar a prisão do ex-presidente ia causar um tremendo furdunço no país, até podendo abalar aí o regime político àquela altura. É de se destacar, né? 2018 era ano de eleição presidencial, obviamente o ex-presidente Lula iria se candidatar, claro, estava na cara que iria vencer aquelas eleições que, com a prisão do ex-presidente Lula, foram vencidas por Jair Bolsonaro, que lá está até o momento. Quer dizer, uma eleição totalmente fraudada. Nós, do PCO,
lembro muito bem da análise internacional, né? Naquela altura nós já tínhamos uma análise internacional e o companheiro Rui apresentou a análise internacional e fez uma parte a respeito desse problema, um trecho muito famoso aqui da Causa Operária TV, que eu gostaria de passar neste momento, já no dia 6, na tarde do dia 6 de abril. É isso daí. Produção, pode soltar. Bom, companheiros, antes de entrar na análise internacional, nós temos que falar aí algumas palavras, rapidamente, sobre o que está acontecendo no país nesse momento, que atravessa um momento culminante da crise política desatada pelo golpe, né? Nós estamos com o ex-presidente da República, o companheiro Lula, no Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo, Sindicatos Metalúrgicos do ABC, né? Cercado por alguns milhares de pessoas. As pessoas continuam afluindo ao sindicato para se opor à prisão do Lula. Nós temos que destacar aqui que, em primeiro lugar, essa prisão ela é o resultado de uma ilegalidade tripla. A primeira delas é que o julgamento foi uma fraude, foi uma farsa, né? O companheiro Lula foi condenado sem provas, num dos julgamentos mais vergonhosos que o país já viu até hoje, né? A mesma coisa se deu com o recurso no TRF4, né? Ficou evidente para todo o Brasil que nós estamos diante de um processo de caráter conspirativo e de perseguição política, né? A segunda ilegalidade, muito mais grave ainda do que a primeira, se é possível, foi que esta semana, né, os ministros do STF, cinicamente, diante de todo o país, com explicações completamente absurdas, rasgaram a Constituição ao não conceder o habeas corpus ao ex-presidente da República, né? A Constituição é clara. Nós tivemos, inclusive, a oportunidade de ver que 5 dos juízes colocaram claramente que a Constituição era contrária àquela decisão que estava sendo tomada. Não foram enfáticos como eles deveriam ser, na nossa opinião, e dizer que quando você rasga a Constituição, não é que você está simplesmente cometendo uma ilegalidade, mas é um golpe de Estado, né? O golpe de Estado é justamente isso, na essência, passar por cima da legalidade para impor um governo de força, que foi o que aconteceu, né? E agora, o juiz Moro, né, o Mussolini de Maringá, um juizinho ignorante, semi-analfabeto que colocaram aí para fazer esse processo, decidiu passar por cima do procedimento relativo aos recursos do ex-presidente da República e mandar prendê-lo sem observar, né, as formalidades da lei. Quer dizer, é uma ilegalidade em cima da outra. Logicamente que essas ilegalidades não são exclusivas. O país todo caiu numa situação de um país sem lei, né? O STF, juízes, o Congresso Nacional atropelaram completamente a Constituição e nós nos vemos numa situação extremamente crítica. Aqueles que dizem que tal coisa é culpa do PT, é culpa do Lula, etc. e tal, nós temos que dizer muito claramente o seguinte, que quando aqueles que estão encarregados de colocar em prática, de defender a Constituição e as leis passam por cima das leis, essas leis praticamente deixam de existir. Não adianta agora a direita vir falar que o povo tem que respeitar a decisão judicial, que o povo tem que respeitar a lei, quando os juízes, quando todas as autoridades públicas não têm o menor respeito pela lei.
Nós precisamos ter absolutamente claro isso daí. Para agravar o quadro, nós temos que dizer o seguinte: o julgamento do STF foi feito sob a ameaça das baionetas do Exército Nacional. Um gigantesco escândalo e outro golpe de Estado. Porque quando os militares saem dos quartéis para exigir um determinado tipo de pronunciamento de uma instituição de Estado, isso é um golpe de Estado, né? Se houvesse um mínimo de legalidade no país, esses militares teriam que ser destituídos e até presos, né? Então, isso dá a dimensão, o escopo, né, da situação de virtual ditadura que o país vive. Nesse momento aqui, né, eu acredito que não é o caso de nós fazermos aqui uma análise mais aprofundada. As coordenadas estão absolutamente claras. Elas são indiscutíveis. O que nós temos que fazer aqui é chamar todas as pessoas que defendem os direitos democráticos a comparecer imediatamente ao Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo. Nós não podemos permitir que uma tal ilegalidade seja realizada sem uma luta ativa, né? Todo de São Paulo, do interior de São Paulo, de outros estados, todos os militantes, todas as pessoas conscientes têm que se deslocar para São Bernardo do Campo e cercar a pessoa do ex-presidente da República de uma massa de dezenas de milhares de pessoas, impedindo que se concretize a ilegalidade máxima da prisão do ex-presidente da República. Isso tem que ser feito agora, né? Eu faço um chamado a todos os militantes de todas as organizações de esquerda, sem distinção nenhuma, inclusive aquelas que se colocaram abertamente a favor do golpe, que deixem de lado essas direções cujos objetivos e interesses são obscuros, de querer ver um líder popular na cadeia, né, levado pela mão dos setores mais reacionários que existem no Brasil, do imperialismo, né, a todos os dirigentes sindicais, de todas as cores também, a todos os dirigentes militantes dos movimentos operários, aos trabalhadores, ao eleitorado do próprio Lula, né? O ex-presidente da República tem mais de 35% de aprovação, que na sua esmagadora maioria são trabalhadores. Então nós fazemos esse chamado para que todos se dirijam ao ABC. Vamos mostrar à direita que o povo brasileiro não aceita o golpe, que o trabalhador brasileiro não aceita o golpe, que o nosso país não pode ser governado por pessoas que foram compradas pelo imperialismo internacional, que nós temos que defender os nossos interesses, que nós temos que defender os interesses dos trabalhadores que estão sendo atacados pelo governo criminoso e pelas instituições criminosas que estão detendo o poder nesse momento. Companheiros, todos a São Bernardo com uma única palavra de ordem, que é: não vai prender. Isso aí, chamado do companheiro Rui Costa Pimenta, chamado do Partido da Causa Operária, para comparecermos aí a São Bernardo do Campo àquela altura. Nós nos organizamos, o partido de conjunto nacionalmente, tirou suas caravanas, ônibus, carros, avião, tudo que foi possível, a gente compareceu em São Bernardo do Campo. Destacar que ainda na quinta-feira à noite, né, eu lembro muito bem, porque a gente fez uma reunião de emergência e tudo a respeito dos acontecimentos, tiramos um cartaz que ficou muito famoso na época, e, na verdade hoje é um marco da história da luta contra o golpe de Estado, contra a prisão do ex-presidente, cartaz não a prisão de Lula, e também nós fizemos um meme. Está aí o meme: Moro decreta a prisão de Lula, ocupar São Bernardo, não deixar prender. Logo que saiu a decisão, nós tivemos esse meme e fizemos uma ampla campanha na internet, já chamando
todos os militantes, né, como o companheiro Rui colocou, a comparecerem a São Bernardo do Campo contra a prisão do ex-presidente Lula. Bom, temos mais um próximo vídeo da época, né, uma cobertura ao vivo feita pela Causa Operária TV. Nós colocamos aqui um link, 24 horas, né, ficamos já naquela altura também com 24 horas cobrindo os acontecimentos de São Bernardo do Campo. A produção pode soltar o segundo vídeo, a mobilização se iniciava, né, já tinha bastante gente lá, mas vinham chegando caravanas, organizações e tudo. Àquela altura ainda não tínhamos o carro de som. A produção pode soltar o vídeo número 2.
É isso aí, mobilização de quinta-feira, os cartazes chegaram lá através de uma determinada pessoa, que chegou a 1 milhão na esquina ali, estava lotado de gente, e levamos as bandeiras do PCO, estavam lá também já, e esses cartazes aí que depois vieram, inclusive, a enfeitar o sindicato de cabo a rabo. Bom, queria colocar o cartaz em destaque, produção, tá? Cartaz dos comitês, tá aí, ó. Seja uma foto de cima do carro de som, que encostou logo ao lado do sindicato, né? Esse é o cartaz dos comitês de luta, que inclusive devem ser todos retomados nesse exato momento pela campanha pela Lula presidente 2020, né? Uma proposta aí aprovada pela direção nacional do PCO, para que a gente faça a campanha já a partir de já. Esse cartaz saiu que nem água, né? Foi uma febre durante as mobilizações, aqueles quentes dias em São Bernardo do Campo. Bom, eu queria passar já um terceiro vídeo, né, com o companheiro Toninho, já lá no sindicato. Salvo engano, é um discurso na sexta-feira à noite, né? Porque o que aconteceu? Quinta-feira, Sérgio Moro fala que Lula tem 24 horas para se entregar. Lula não se entrega porque, como vocês viram, a mobilização estava só crescendo, né? Montamos lá, inclusive, revezamento de segurança na parte da noite. Vocês puderam ouvir os helicópteros da polícia rodeando o prédio dos sindicatos metalúrgicos do ABC. E já na quinta-feira à noite tínhamos já um carro de som para que a gente pudesse falar, né, aos manifestantes que lá estavam, para que a gente pudesse agitar a manifestação contra a prisão do ex-presidente Lula. Produção, vídeo número 3. 8 horas, ficou mais claro para uma parcela muito grande da esquerda e do povo brasileiro daquilo que representa o golpe. Do golpe que começou há 2 anos atrás, que teve um passo decisivo, que não começou, já vem de antes, mas que há 2 anos atrás impôs uma derrota, que foi o impeachment comprado, que derrubou a presidenta Dilma Rousseff sem nenhum crime cometido. Esse golpe, nas últimas 48 horas, mostrou claramente que ele tem de avançar. E um general, o comandante do Exército, foi à televisão, mostrando claramente que aquilo que a gente vê no Rio de Janeiro, que a intervenção militar, ao contrário do que muitos companheiros disseram, não era uma farsa eleitoral. A intervenção militar, que desde 18 de setembro já matou mais de 50 companheiros só na comunidade da Rocinha. A intervenção militar que levou à morte da vereadora Marielle. A intervenção militar que assassinou na última semana militantes da UJS, do Partido Comunista do Brasil. Essa intervenção militar que quer se alastrar para todo o Brasil, os militares colocaram as manguinhas de fora e chantagearam o Supremo Tribunal Federal, dizendo que ou recusava o habeas corpus do Lula, ou eles iam intervir na situação política. Foi um golpe militar virtual. A Rede Globo espalhou a notícia e o STF votou de maneira covarde na noite de ontem, aceitando rasgar a Constituição. E se eles passam por cima da Constituição, nós trabalhadores, a juventude, os explorados desse país, não tem de maneira nenhuma que obedecer aquilo que dita os que não respeitam a Constituição. E é por isso, companheiros, que a nossa tarefa aqui hoje, mais do que fazer discurso, mais do que a gente... Aqui o clima já está muito positivo, o clima tem muita disposição. Nós temos que fazer uma ampliação dessa mobilização para no dia de amanhã multiplicar por 10, por 100, por 1000 o número de companheiros que estão aqui. Nós temos que ouvir o chamado feito pela presidência da Central Única dos Trabalhadores. É preciso realizar assembleia nas fábricas e parar os trabalhadores, chamar os metalúrgicos para ocupar a Anchieta contra a prisão de Lula. É preciso fazer como a POSP, que chamou os professores
para virem para cá, para se mobilizarem, para cercar o sindicato, porque a luta é de todas as categorias. É preciso fazer, como anunciou aqui o companheiro do MST, tem que fechar as rodovias em todo o país, porque vamos ter claro, companheiro, ficou claro para quem ainda tinha dúvida, nós não vamos derrotar o golpe, nós não vamos derrotar a prisão do Lula com discurso do Congresso ou com medidas judiciais. O golpe só pode ser derrotado pela mobilização revolucionária dos trabalhadores. Por isso, companheiros, a tarefa de todos nós, das entidades, dos dirigentes aqui, é chamar uma grande mobilização e ter claro que não é simplesmente um problema eleitoral. Não, a direita não quer simplesmente tirar o Lula da eleição. A direita quer derrotar a nossa luta para impor um retrocesso. Por isso, é preciso cercar os sindicatos de metalúrgicos, dizer para a direita, golpistas, fascistas, não passarão! Golpistas, fascistas, não passarão! E por último, nós vimos nas últimas semanas que os coxinhas, eles são muito valentões para bater em mulher, para bater em padre, para bater em velho, para dar tiro pelas costas em jovem negro. Nós queremos ver os coxinhas vir aqui e enfrentar os trabalhadores, enfrentar a juventude. Daqui para diante, tem que ser na porrada. Nós vamos parar a direita e construir os comitês de autodefesa dos trabalhadores. Avante a luta, já convocaram uma ampla mobilização para derrotar a prisão de Lula, derrotar o golpe e anular o impeachment. Obrigado. É isso aí, a convocação feita pelo PCO era para desobedecer abertamente uma decisão completamente justa, ilegal e fraudulenta, né? Quer dizer, a Justiça tinha aplicado uma pena de prisão sem o menor critério democrático, sem o contraditório, sem a ampla defesa para o ex-presidente Lula. Então, já que a decisão era injusta, a população tinha todo o direito de se revoltar, de se amotinar ali ao redor do sindicato. Vejam vocês a quantidade de pessoas que lá estavam, inclusive a reação dos militantes que lá estavam diante das nossas colocações, no sentido, inclusive, de enfrentar a direita e a própria repressão, caso eles fossem lá tentar prender o ex-presidente Lula. Bom, queria chamar aqui já o próximo vídeo número 4, convocação feita pelo companheiro Antônio Carlos, mas, finalmente, estávamos lá todos, não só presentes lá, mas também chamando por telefonemas, através dos nossos materiais, quem quer que pudesse lá estar, para poder cercar o sindicato, cercar e não deixar prender o ex-presidente Lula. A produção pode soltar. Sou Antônio Carlos, da direção nacional do Partido da Causa Operária. Nós, do PCO, queremos convidar a todos vocês, trabalhadores, estudantes, a virem para cá, para São Bernardo do Campo, para a sede do Sindicato dos Metalúrgicos, para cercar o sindicato e, junto com milhares de pessoas que aqui já se encontram, impedir a prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Se eles não respeitam a Constituição e querem dar um golpe e prender Lula, a força da mobilização dos trabalhadores, da classe operária de São Bernardo e de todos os explorados, vai impedir essa prisão. Venha para São Bernardo, junte-se ao PCO e a todos os trabalhadores e a toda a esquerda para impedir a prisão de Lula. Perfeito, mais uma convocação, essa daí, salvo engano, já feita na manhã de sexta-feira, né, do sábado, onde a decisão de Sérgio Moro já havia sido descumprida pelo ex-presidente Lula. As 24 horas dadas para Sérgio Moro não foram cumpridas pelo presidente. O ex-presidente não se apresentou às dependências da Polícia Federal em Curitiba e criou aquele tremendo clima, né, finalmente. O Poder Judiciário, o STF, o próprio STJ e o TRF-4 determinaram a prisão do ex-presidente Lula e ele não se entregou, claro, junto com o apoio da população contra a prisão do ex-presidente. Bom, ele, finalmente, no sábado, o carro de som lá estava e foi feita uma série de intervenções no carro de som,
havia algum clima ali para aquele clima de despedida, mas na verdade isso partia mais das direções, né, dos advogados, etc. e tal. E o clima entre a população, entre os manifestantes lá embaixo que estavam, inclusive a gente estava lá e dava para perceber muito bem que começaram a aparecer pessoas das mais variadas, gente ligada a sindicato ou não, ligada a partido ou não, eleitores do Lula, gente que inclusive conviveu nas lutas metalúrgicas, né, dos trabalhadores nos anos 80, 90, no ABC, que começaram a ir para o sindicato mesmo, com o espírito, né, determinados a impedir a prisão do ex-presidente. Produção, eu queria já chamar o vídeo número 6, pular o vídeo número 5, não precisa repassar basicamente o que foi feito já antes, mas passar aqui o vídeo número 6, que é a intervenção do companheiro Antônio Carlos, já no carro de som, já no sábado, seguidas aí de uma série de outras intervenções que foram feitas, né, contra a prisão do ex-presidente, né, claro, tivemos em sua totalidade as manifestações no carro de som era contra a prisão do ex-presidente, lógico, era totalmente ilegal, totalmente arbitrária, e finalmente, vamos lá, produção, vídeo número 6, a intervenção do companheiro Antônio Carlos no carro de som, já no dia 7 de abril. Companheiro, boa tarde. Eu queria, em nome do Partido da Causa Operária, saudar esse dia que mostra uma tomada de consciência muito importante dos trabalhadores e da juventude. A gente que nos últimos anos cansou de tomar na cabeça, a gente viu essa coxinhada tirar nossos direitos e muita gente se iludiu que essa situação poderia se resolver através de mudanças. O camarada tá pegando aqui na minha câmera, eu tô gravando. Nós aprendemos que naquele congresso o trabalhador não tem voz e nem tem vez. Muita gente se iludiu que era possível barrar a ofensiva do golpe através da justiça. Mas nós aprendemos que na justiça não dá para confiar, porque a justiça não respeita nem mesmo a Constituição. Por isso, companheiros, foi se criando uma consciência que se expressa hoje na presença de mais de 10.000 pessoas aqui nesse ato, que se expressa em mais de 100.000 pessoas que estão nas ruas de todo o país. A consciência é que para derrotar o golpe, para impedir a prisão de Lula, tem que ser nas ruas, não vai ser na justiça, não vai ser no Congresso, vai ser através da mobilização revolucionária, enfrentando. Por isso, o nosso grito hoje é: não vai prender! Não vai prender! Não vai prender! E por isso, companheiro, eu queria parabenizar aqueles que depois de um período de defensiva ergueram e trouxeram para cá as suas bandeiras vermelhas e dizer claramente que nós não esquecemos e não vamos perdoar aqueles covardes que nos últimos dias bateram em mulheres lá no Rio Grande do Sul, bateram em padres, agrediram nossos companheiros, que hoje atiraram no companheiro sem terra em manifestação na Paraíba. Não vai ter perdão. Nós vamos avisar para a Rede Globo que a gente sabe aonde ficam as sedes da Rede Globo. E que não venham mexer com o ex-presidente Lula, porque defender o Lula nesse momento é defender o conjunto dos interesses da classe trabalhadora. Por isso, companheiros, o caminho é o que foi tomado hoje, por exemplo, pelos companheiros metalúrgicos. Tem que ir às fábricas e chamar os trabalhadores a se mobilizarem, construir comitê de autodefesa e não sair na rua. Vamos derrotar nas ruas a prisão do Lula, derrotar o impeachment e derrotar o golpe. Um abraço, uma saudação do PCO. Não
vai prender! Não vai prender! Não! Aí está o carro de som lotado de pessoas, né, representantes de sindicatos, de partidos políticos. Os arredores do sindicato dos metalúrgicos do ABC também estavam todos eles fechados, inclusive já muito lá para frente, descendo a avenida, já estava fechado até mesmo pela própria polícia militar. Vários militantes do partido, mas simpatizantes de outras organizações, pegaram os nossos materiais, os panfletos, os cartazes e foram fazer campanha nas ruas, nas casas ali perto, no semáforo, enfim. Efetivamente estava se consolidando ali um verdadeiro movimento, um estado paralelo, já que ninguém estava disposto, né, a cumprir as ordens de prisão do ex-presidente Lula. Queria chamar o próximo vídeo, produção, se não me engano é o vídeo número 7, já com um pequeno balanço do companheiro Antônio Carlos a respeito das manifestações, né, que ocorriam lá no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. Produção, pode soltar, vamos ouvir. Olá, falamos aqui diretamente do Sindicato dos Metalúrgicos, ao final desse segundo dia de grandes mobilizações contra a prisão do ex-presidente Lula. Num dia que foi marcado por uma manifestação espetacular, não só pela sua magnitude, reunindo mais entre 10 e 15 mil pessoas, pelo menos, né, as estimativas variam e chegam a se falar em 20 mil pessoas, mas que foi marcado principalmente, que teve como ponto alto uma significativa presença desta feita da classe operária, dos metalúrgicos do ABC paulista. Inclusive, vários deles, como companheiros da Volkswagen, da Mercedes-Benz, vindo em caravanas, após um chamado feito nas fábricas, pela direção do sindicato, de que os operários viessem ao seu sindicato para prestar solidariedade e se posicionar contra a prisão do ex-presidente Lula. O dia foi marcado, então, por essa grande mobilização, as intervenções e a expressiva participação operária e popular deixou evidente a disposição de luta dos que aqui estiveram e de muitos outros, de resistirem, de enfrentarem a decisão golpista que vem sendo adotada pela justiça golpista de prender Lula e dessa forma impor uma derrota aos trabalhadores. Para os trabalhadores, para os manifestantes e de uma maneira geral, é muito visível que se nota uma evolução política, uma compreensão muito nítida de que só através da mobilização, só através da ocupação do sindicato, do cerco ao sindicato para evitar a prisão do Lula, é possível impor uma derrota a essa medida arbitrária e fazer os golpistas recuarem, garantir não só os direitos democráticos do ex-presidente Lula, mas também fazer avançar a luta dos trabalhadores contra o golpe. Foi um dia de intensas manifestações, de grande mobilização. Percebeu-se também nessa manifestação a presença de muitas bandeiras vermelhas do PCO, do PT, da CUT, do Sindicato dos Metalúrgicos, mostrando uma presença militante muito ativa. Foi significativo também o fato de que vários movimentos importantes deslocaram para cá suas atividades, como foi o caso da Assembleia dos Professores, que foi cancelada e transferida a mobilização da categoria aqui para São Bernardo. Foi o caso do Congresso da Central de Movimentos Populares e muitas outras delegações. Também é notório a presença, por exemplo, de caravanas do Rio de Janeiro, com cerca de 6 ônibus, caravana de estados de Minas Gerais, de Brasília, uma forte presença de militantes do Comitê de Luta contra o Golpe, de militantes do PT, do PCO e do Movimento Popular e Operário em geral. Aqui se refletiu muito claramente, como em diversos atos realizados no país, a disposição de Lula, de luta, né, de enfrentar essa situação, inclusive de se opor aos setores que dentro do movimento, né, procuram buscar uma saída conciliatória que nesse sentido, nesse momento, representaria uma política de vacilação, de capitulação diante da ofensiva da direita que resolveu rasgar a Constituição.
Mas, mais uma vez, frisamos, para encerrar, que não foi essa a disposição vista dos manifestantes, vista na presença da classe operária. Nós esperamos para amanhã a continuidade dessa grande mobilização. O sindicato ainda agora à noite está tomado, né? Há muitas pessoas, centenas e centenas de pessoas, o prédio tem muita gente ainda lá fora. E amanhã promete de novo um dia com muitas caravanas, muita gente chegando dos outros estados. Aqui já tem companheiros que vieram do Nordeste, do extremo sul do país, né? Seja organizado em grupos ou por iniciativa pessoal dos companheiros militantes para reforçar essa mobilização. Reforçamos o chamado do PCO, né, para que todos venham para o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, para apoiar essa luta, para reforçar a disposição de não ceder pé, de não deixar prender Lula e desta maneira dar um passo adiante na luta contra o golpe, pela anulação do impeachment, pela vitória dos trabalhadores contra os golpistas. Uma boa noite e até a próxima transmissão. Bom, vocês ouviram aí a fala do companheiro Antônio Carlos Silva. Tá aí a transmissão ao vivo, né? Aquela época feita pelo companheiro João André e companheiro Rafael Dantas, que estavam aí ao vivo na Ciel TV, fazendo a transmissão daqueles acontecimentos de São Bernardo do Campo, dias 5, 6, 7 e 8 de abril, na sede do sindicato. Bom, no dia 7 de abril, finalmente Lula consegue sair do sindicato, né? Porque para se dirigir à sede da Polícia Federal de Curitiba, ele faz um discurso, né, emocionante lá no carro de som. A população, os manifestantes ficam naquela, todo mundo querendo que ele não se entregasse, né? A disposição do pessoal era uma disposição assim militante. Se a polícia porventura chegasse lá para prender Lula, teria uma reação gigantesca da população contra essa prisão, porque ninguém queria deixar que Lula fosse preso aí naquele dia 7 de abril. Vamos às fotos, produção? Pode ir para a próxima. Vamos passando aqui foto a foto para poder ir comentando um pouco o que foi aquele dia 7. Está aí, Lula desce do carro de som. Os cartazes ali são os cartazes dos comitês de luta contra o golpe. Lula ele faz o discurso dele no carro de som no dia 7 de abril, e desce do carro de som nos braços do povo e aí encaminhado para dentro da sede do sindicato dos metalúrgicos do ABC. Próxima foto, produção, pode passar. Está aí também os companheiros segurando cartaz. Próxima foto. Também aí a mobilização contra a prisão do ex-presidente, com os cartazes, bandeira do PCO e de outros partidos. Vamos lá. Isso é uma foto de cima, salvo engano, do próprio dia 7. Acho que do dia 7. Ali no pezinho, vocês vão ver um quadradinho vermelho, era a banquinha do PCO. Nós montamos a banquinha que ficou tomada por gente de dentro, de fora. Nós vendemos lanches e entregávamos as bandeiras do partido e os materiais contra a prisão do Lula. E está ali bem baixinho da foto a nossa banquinha. Próxima foto, produção. Mas cartazes, inclusive variados, né? Havia um cartaz anterior contra a prisão do Lula, que é esse cartaz à esquerda ali, não a prisão de Lula, mais comprido, né? E o quadradinho foi o que saiu, que está na mão da moça ali, que saiu no dia da prisão, no dia do mandado de prisão do ex-presidente Lula. Vamos lá, produção. Tá aí, ele desceu do carro de som, uma foto histórica, né? Essa foto lá aí circulou a imprensa de conjunto, tanto de esquerda quanto a imprensa da direita. À direita da foto ali está a bandeira do PCO. Ele desceu do carro de som e aí ele já entrando na sede do sindicato. Uma foto também ficou muito famosa, salvo engano, tirada pelo aquele companheiro que sempre acompanha o ex-presidente, tira boas fotos dele. Vamos lá. À noite do dia, se eu não estiver enganado, à noite da sexta-feira aí, mais uma foto das manifestações contra a prisão do ex-presidente Lula. Pode ir, produção, próxima foto. Está aí, companheiro Lula já também nos braços do povo, voltando ali para o sindicato. Vocês vejam que o sindicato está cheio de cartaz colado, companheiros do PCO, simpatizantes, e todo mundo que pegou cartaz saiu colando esse cartaz na sede do sindicato. A disposição do pessoal era não deixar Lula ser preso. Vamos lá. Foto clássica, espetacular, para quem esteve lá sabe muito bem do que se trata.
uma das entradas do sindicato teve o seu portão quebrado porque um dos carros ameaçavam sair de dentro do sindicato e ninguém queria deixar nada sair de dentro do sindicato, seja lá quem fosse ou como fosse. A ideia original, inicial é que Lula saísse por aí com um carro, né? Mas a população, os manifestantes aí não deixaram Lula sair de jeito nenhum, quebraram o portão. Também uma foto muito clássica dessa mobilização feita na sede do sindicato. Isso daí é à tarde, né? Eu caí da tarde do sábado, porque foi feita uma cerimônia, né? Esperava-se que fosse feita uma cerimônia, e tudo bem. Lula fez um discurso já meio tudo bem, eu vou me entregar, fiquem tranquilos, o povo está comigo, etc. Mas o pessoal estava muito pouco disposto a entregar o ex-presidente Lula, e aí já não importava muito a vontade do ex-presidente, né? Tal como foi a questão do impeachment de Dilma Rousseff, se ela fosse votar pela anulação do impeachment, se ela quisesse ou não votar, não importava mais, a população queria que ela votasse, e Lula também tinha essa questão, a população não queria que ele fosse preso. Vamos lá, próxima imagem. O que nós temos aí? Mas outra foto também clássica, né? Um militante entrega uma flor. Ali ao fundo também, mais bandeiras do PCO, né? Agitávamos ali e entoávamos o não vai prender, ou não se entrega também, não se entrega, não se entrega. Também foi chamado pelos militantes, manifestantes que lá estavam, na luta contra a prisão do ex-presidente da República, sentença totalmente arbitrária do Poder Judiciário golpista, comprado, né? Os marginais do Poder Judiciário, comprados aí pelo imperialismo, deram uma sentença de prisão, sentença que inicialmente falaram aí, até os advogados desceram o carro de som para falar em 5, 7 dias de cumprimento, mas acabou virando mais de 500 dias de cárcere para o ex-presidente da República. Vamos lá, produção, próxima foto. Está aí mais uma foto antes do portão quebrar. Tá aí a foto de quem estava de dentro do sindicato, não sei quem tirou. O que aconteceu, né? Quem estava lá lembra. Foi um corre-corre, porque começou a falar que Lula ia sair por um lado ou por outro, e etc. E tal. Os portões foram ocupados por manifestantes, não ia sair de jeito nenhum, que falasse o que falasse. Uma hora o carro de som encostou bem na frente desse portão aí, depois o carro de som desceu, e os manifestantes desceram junto com o carro de som, e ficou parecendo a manobra para tirar o pessoal daí da de frente. Uma confusão. Lá pelos tantos foi um choro, uma gritaria, falando que o Lula teria saído por algum lugar. Enfim, foram dias quentes aí, e o que me chamou a atenção, o que chamou a atenção do partido de conjunto, era a disposição militante dos companheiros que lá estavam para impedir a prisão do Lula, fosse o que fosse, viesse quem viesse, Lula não poderia ser preso. Próxima foto, produção. Bom, finalmente Lula conseguiu sair do sindicato, e foi uma correria muito doida, né? Ele sai do sindicato e o pessoal imediatamente desatou a manifestação, se deslocou para o aeroporto de Congonhas. Aí está, esse é o aeroporto de Congonhas, tem ali as fotos dos militantes do PT segurando a bandeira, mas nós estávamos lá também, saímos, a nossa banquinha ficou para trás com um companheiro, que depois fez o carreto, nosso material todo foi para Congonhas, para ver se conseguia impedir do avião, impedir que o avião subisse com o ex-presidente Lula, e parece uma loucura, mas não era, tinha muita gente disposta a fazer isso daí, fazer muito mais contra a prisão do ex-presidente, a prisão mais escandalosa da história política nacional, a prisão mais farsesca, né? No ano eleitoral, o ano que, claro, Lula venceria facilmente este presidente que aí está neste momento. Próxima foto, produção. Essa faixa e essa foto, para mim, é histórica, porque ela foi esticada na frente do aeroporto, né? Foi a primeira vez que a gente tinha pintado essa faixa 2 dias, 3 dias antes, para levar as manifestações. Ela foi esticada aí na frente da avenida do aeroporto. Para quem conhece aqui São Paulo, essa avenida é muito movimentada. Você parar o trânsito aí é até muito difícil, porque os carros passam aí a 100, 80, 100 km por hora. E aí Lula chegou. A gente não sabia nem se Lula tinha chegado ainda, mas acho que já tinha. Esticamos a faixa lá, não deixar condenar, não deixar prender, também foi um chamado nosso, através de vários memes.
e vários materiais impressos, e a faixa ficou esticada por um bom tempo. Ali atrás tinha sinalizadores, né? Os bons métodos de manifestação política da esquerda, né? Estavam todos presentes, sinalizadores, né? Acho que a bateria vinha chegando logo em seguida, mas a faixa chegou rapidamente, através de um carro muito veloz também que saiu do sindicato. Foi um negócio de louco, aqueles dias foram dias de fúria, né? E aí a gente parou aí, os militantes do PCO, militantes do PT e uma série de outros manifestantes, gente sem partido, gente que não estavam ligados aos sindicatos, se colocaram todos aí e fecharam finalmente essa avenida. Salvo engano, é a última foto, produção? Salvo engano, era a última foto, né? Finalmente, a partir daí, Lula encaminhado de avião até o aeroporto de Curitiba e lá vai para a sede da Polícia Federal e fica preso por mais de 500 dias. E foram essas centenas de dias aí, sobrevieram uma série de atos pela liberdade de Lula, que será tema do nosso próximo Arquivo 29. Fomos para Curitiba zilhões de vezes, fomos para Porto Alegre 300, não sei quantas vezes também, nos processos, nos julgamentos, no aniversário do ex-presidente, na virada de ano do Réveillon, enfim, aí também uma série de outras, uma outra história, né, a luta pela liberdade do ex-presidente Lula, que foi acontecer tão somente em 2019, fruto da pressão popular, mas também a direita já com o seu presidente eleito, Jair Bolsonaro, golpista de carteirinha, né? Uma eleição dessa daí é jogar sem o time oposto, é praticamente um WO. Bom, eu vou encerrando por aqui esse episódio do Arquivo 29, eu informo também, já está na nossa imprensa, né? Já está no Diário Causa Operária e no próprio jornal Causa Operária, que o PCO aprovou a campanha fundamental do partido nesse momento, que é a campanha Lula presidente em 2020, né? Quer dizer, é uma campanha ampla, né? Tal como o companheiro Rui Costa Pimenta falou na última análise política da semana, uma campanha pela total a devolução dos direitos políticos do ex-presidente Lula. Pesquisava eu aqui antes de fazer esse programa, o ex-presidente responde ainda pelo menos a 8 processos criminais que podem resultar em sua prisão, podem resultar em mais perdas de direitos políticos, enfim. A direita golpista tem aí as suas cartas na manga contra aquele que mobilizou aí milhões de pessoas, né, milhares de pessoas contra a sua prisão, possui milhões de votos aí. Se tivesse sido candidato em 2018, teria sido eleito. Destacaria, inclusive, que em 2018 o PCO, nós abrimos mão da campanha presidencial, não lançamos candidato à presidência e apoiamos a candidatura do ex-presidente Lula às últimas consequências. Lula, por conta da prisão, retirou a sua candidatura, nós fomos contra, achamos, né, que Lula deveria ter mantido a sua candidatura, e diante disso, vamos também agora com essa campanha Lula presidente, candidato, em 2020, com todos os seus direitos políticos garantidos. Esses processos todos aqui são todos uma farsa total contra o ex-presidente. Todos os processos devem ser arquivados. Então, convido os companheiros a acompanharem a nossa imprensa e as nossas manifestações. Vamos tirar atos, manifestos públicos, enfim, tudo o que for possível para levar adiante mais essa campanha política do Partido da Causa Operária pela candidatura à presidência de Lula em 2022. É isso daí. Companheiros, fiquem aqui com a CELTV, contribuam, façam sua inscrição. Lembrando que esse programa aqui é gravado, você pode mandar a sua pergunta, a sua sugestão, as suas imagens, fotos, enfim, sobre aquilo que o programa se dispõe a fazer, que é contar um pouco da história da nossa campanha, contar um pouco das nossas campanhas políticas, da luta do Partido da Causa Operária ao longo destes 40 anos de existência. Uma ótima noite, fiquem aqui conosco na CELTV, no link 24 horas. Um grande abraço e uma ótima semana.